Olá, alunos do 7º ano A e B, bom dia, tudo bem? Desejo a nós uma boa semana, uma excelente semana de estudos. Passarei a pauta a vocês agora, tá? Não esqueça, por favor, de anotar no caderno. Escola Novo Estilo, Campo Grande, 18 de maio de 2020, segunda-feira. Pauta: correções, páginas 9 a 12 da apostila, pronome 1, páginas 12 a 17 da apostila e tarefa, página 18 da apostila. Onde que aparece o Diogo? Não é para desligar. Eu quero que... Uai, todo mundo tá ligado? Não, não é necessário ficar ligado. Por que você não pode deixar o seu ligado? Deixa ela te ver. Onde que... Não. Onde que vai? Smart Video aqui, né? Start Video. Não vou aparecer. Aí. Tem que tirar do mundo. Tirar do mundo? Uhum. Aonde eu mudo? Ali, ó. Aqui no canto. Aqui. Quer mais notícia? Não, tá bom. Tudo bem, Diogo? Tudo, professor. Já copiou a pauta? Tô copiando agora. Ótimo. A imagem. Pronto. Vou fazer para você. Quem já terminou de copiar a pauta, já peguem a apostila, por favor. Vamos. Vou tirar depois que terminar. Ok? Todos copiaram? Então, vamos lá. Na página 9, o exercício 12. Qual foi o fato noticiado? Refúgio das crianças da Síria no Brasil? O aumento de refugiados no Brasil. Muito bem. E qual foi o assunto da reportagem? As pessoas, elas, falando seus relatos. Relatos de quem? Os Das crianças. relatos das crianças refugiadas. No Brasil. Muito bem. Então, o assunto é a história, né, das crianças refugiadas no Brasil. Porque no texto, o fato, né, gira em torno do aumento dos refugiados. Porém, o assunto da reportagem em si
foram os relatos de diversas crianças a respeito de suas histórias. Ok? Ok. Agora no exercício número 13. Qual é a ideia central do segundo parágrafo? Uma conversa entre os refugiados da Síria. Não. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. A Folhinha conversou com alguns sírios de uma mesma família? Isso. Que os refugiados sírios, né? Eles buscam refúgios tanto em países vizinhos quanto em países distantes. Que os refugiados sírios buscam refúgio tanto em países vizinhos quanto em países distantes. Professora, Sim, a minha internet caiu. isso, tudo bem, não tem problema. Nós estamos na página 9. Tá, qual foi a pauta? Daqui um pouquinho a professora volta à pauta, tá bem? Vamos finalizar a correção, aí a professora retoma com vocês a pauta. Combinado? Página 9, exercício 13. Qual é a ideia central do terceiro parágrafo? Crianças, adultos, bebês vieram da Síria com pouca coisa, mas muitas lembranças difíceis. Muito bem. Que os refugiados, eles trouxeram poucos bens para o Brasil, porém, inúmeras lembranças. Qual que é, professora? Me perdi. No terceiro parágrafo, os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil, vírgula, porém, inúmeras, muitas lembranças. Ok? No exercício 14, nós deveríamos completar os espaços indicando a numeração dos parágrafos. Grupo 1. Faz a contextualização do assunto abordado na reportagem. Qual a numeração dos parágrafos que fazem este relato? 1 e 3. Do primeiro ao terceiro parágrafo. Muito bem, Murilo. Do primeiro ao terceiro. E no grupo 2, apresenta depoimentos das crianças refugiadas. Quarto, oitavo. Do quarto ao oitavo parágrafo. Muito bem, Amanda. O exercício número 15 era individual, né? Poderia colocar aí qual foi o depoimento de qual criança, né? No caderno e justificar o porquê que você se identificou, porquê que você gostou
do relato, do depoimento desta criança que você escolheu, ok? No exercício 16, identifique a autoria da notícia e da reportagem. A que conclusão se pode chegar? Então, vejam só. Essa notícia, ela foi assinada? A notícia foi assinada, tem o nome de quem relatou, de quem fez a notícia? Não. Não. Então, a notícia, eu não tenho a identificação da autoria. E a reportagem, eu tenho? Sim. Sim. Então, vocês podem colocar, né? Que nem sempre as notícias, elas são assinadas. Já as reportagens, elas sempre são assinadas. Ok? Exercício 17, da página 10. Vocês observaram que no trecho acima constam vários números, dados numéricos, certo? E qual é a importância desses dados no texto lido? Para informar as pessoas com mais precisão? Muito bem. Para informar com precisão, para explicar os dados, né? Então, por isso que se usa esses dados numéricos. Na letra B, qual a palavra, o termo que vocês assinalaram? Aproximadamente. 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 Na letra B, desculpe, letra C? Imprecisão. Imprecisão. Muito bem. No texto constam duas palavras que indicam a falta de precisão. Quais são essas duas palavras? Eu coloquei uma que é estima-se. Mas Não. não sei a outra. Maioria? Maioria, Professora, sim, alguns e alguns. Muito bem. Maioria e alguns. para mais não. Não. Para mais, ele indicou que crescerá, né? Isso daí já é a D, né, professora? Isso. Alternativa E. Justifique essa falta de precisão, considerando o objetivo da reportagem da notícia. Que não há numeração determinada? Numeração? Pois eles não sabem o número exato? Porque os dados não são precisos, né? Então, não tem os dados corretamente, precisos, exatos. Ok? Dezoito, letra A. Qual que vocês assinaram? É primeiro.
A primeira acredita que o número vai aumentar ainda mais. Na letra B, qual que vocês assinalaram? A primeira. Maior do que 2,3 milhões. Correções, nós já estamos na página 11 da apostila. Número 19, letra A. O que esses números revelam? Esses números que compõem a notícia, eles revelam o quê? Dados relacionados à Síria? Estatísticas? O número, né? Os números das pessoas, né? Especialmente as crianças que sofrem em razão das guerras na Síria. Prof, Sim, você pode repetir? É que tocou o celular, daí não dá pra ouvir. Se dá pra ouvir o toque. na 19A, revelam o número de pessoas, vírgula, especialmente crianças, vírgula, que sofrem em razão da guerra na Síria. Na B, no título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Trágico? Trágico. Trágica. Muito bem. C. Pode-se dizer que é uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Comente. Nós temos aí uma avaliação sobre os dados da imagem? Sim. Temos, né? Por quê? Comente para nós. Porque no título, né, expressa uma opinião. No entanto, os dados não são expostos com imparcialidade. Eles são expostos com exatidão, né? Então, por isso que nos traz a avaliação desses dados no decorrer do texto. Ok? Professora, Sim. pode repetir a parte depois de expressa? Por favor. Expresso uma opinião sobre ele. Esse é o título. Sim, sobre a palavrinha que está lá no título, né? Expressa uma opinião sobre eles, vírgula. Isto é, vírgula. Os dados não são expostos com imparcialidade.
Letra D. A imagem que acompanhou a reportagem, ela tem por objetivo sensibilizar o leitor? Sim, não e por quê? Quem pode responder a professora? Sim, professora. Sim, por quê? Porque os números mostram que crianças inocentes sofrem com a guerra. E a imagem, o que que ela demonstra? Deixa eu ver embaixo. Demonstra crianças cuidando uma da outra, porque E o semblante delas, como que está? estão tristes. Tristes. Isso ajuda a nós interpretarmos o quê? Elas não estão bem. E uma situação dramática, né? Uma situação em que eles não se sentem confortáveis com o que eles estão passando, né? Revelam que estão tristes, estão aborrecidos, sem saber o que acontecerá no futuro deles, né? Professora, Sim, qual que a senhora está mesmo? na D da 19. Ah, tá. Eu ouvi E. Número 20. Quais as opções que nós marcamos? A, B? B de bonito. Tem mais uma. Qual a outra? Depoimento de governantes? É depoimento de adultos sobre a situação. É a letra B, o depoimento de adultos sobre a situação. E a letra D, opções de ação por parte dos brasileiros. Alternativas B de bonito e D de Davi. Aí nós teríamos que justificar com trechos do texto. Qual é um depoimento de um adulto sobre a situação que nós temos no texto? Qual que é o depoimento, gente, do adulto? As coisas devem ficar piores antes de começarem a melhorar. É difícil reconstruir a Síria logo. Quem disse isso? É o Rafael Rodrigues. Sim, no texto, Rafaela, quem disse isso? Ah, tá, desculpa. É o Bruno Borges. Isso, ele é doutor em ciência, né? Então, esta passagem que o Bruno Borges disse, vocês copiariam, que é a fala, o depoimento de um adulto, e qual que é a fala que representa para nós opções de ação por parte dos brasileiros. O que os brasileiros poderiam realizar? Qual é a fala que nos indicam isso? Ele diz que os brasileiros podem ajudar. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras que atuam em locais de guerra. Perfeito. Este fragmento justifica a ação por parte dos brasileiros. Todos acharam? Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em locais em guerra.
Ok? É esse trecho aí que é para copiar? Este trecho é o que justifica a alternativa D. O que a Rafaela diz é o que justifica o trecho B. Ok? Para finalizar, vamos para o exercício 21 da página 12. Finalizar as correções, ok? 21. Qual é o substantivo que acompanhou a palavra muitas? Crianças. Crianças. Outras. Se refere a qual outra palavra? Crianças. 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 Letra A e letra B, crianças. Letra C. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? Imprecisos. Imprecisos. Por quê? Pois apenas falam que tem muitas. Porque utilizou muitas e outras, né? Então, quando ele utilizou essas palavras, nós não sabemos a exatidão do que ele quis dizer. Muitas. Pode ser 15, pode ser milhões, né? Então, ele não precisou, não fez com precisão, não nos demonstrou quais são os números exatos. Prof, então pode ser, pois nós não sabemos a quantia certa? Devido à utilização das palavras muitas e outras. Ô, prof, Sim, a tarefa era até a 12? até a 12, exercício 21. Eu pensei que era até a 11. Letra D. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? País. País. E letra E. A substituição de uma palavra por um pronome tem a função de Evitar. Quem disse evitar? Eu. Tá certo, Júlia? Evitar repetições desnecessárias. E o que mais? Retomar a palavra anterior. E muito bem, retomar palavra anterior, mantendo a coesão, pois deixa evidente que as partes do texto estão interligadas. Então, essas são as duas funções, né, que utilizamos os pronomes. Evitar repetições necessárias, né, e retomar palavras já mencionadas anteriormente, mantendo a coesão. Ok? Professora, Sim. qual foi a D? Não ouvi. País. Ok? Todos finalizaram a correção da tarefa? Uhum. Então, a professora colocará mais 30 segundinhos a pauta para aqueles que não copiaram, copiar. Assim que vocês terminarem de conferir, a professora fará a chamada, porque faltam 2 minutos para essa nossa conexão cair, tá?
Não precisa enviar mensagens lá no grupo, que assim que cair, a professora manda um novo link. Ok? Ok, sétimo ano? Sim. Ok. Então vamos lá. Atenção para a chamada. Começando pelo sétimo ano A. Amanda, Presente. Ana Clara, Presente. Diogo, Presente. Gabriel Marques, Presente. Gabriel Wilken, Ruriken, Presente. Isabelle, Isadora, Presente. Júlia Inácio, Presente.